completamente apaixonados. Perdemos toda a nossa timidez. Atacando, abusa, sufoca que não deixou. Levanta 50. Ai, não acredito! Marcelo Freixo vindo no meu talk show. Ele reacendeu a paixão de muitos jovens pela política e, por que não, a paixão platônica em outros. Eu tenho muito prazer em anunciar o primeiro convidado do talk show do Rafuco. Produção, a gente pode baixar um pouco a luz para receber no estúdio Marcelo Freixo. Você quer beber um vinho? Eu não posso, eu tô dirigindo e se eu for pego pela lei seca vai ter até malabares, né? Então, não dá. Pereira, a gente tem alguma outra bebida para o nosso convidado? Temos espumante, vinho, cerveja, Coca-Cola, água, Poema. Refrigerante, por favor. Sabe, Marcelo, eu costumo dizer que você não ganhou a eleição de 2012 porque era para prefeito. Se fosse para perfeito, tava no papo. Bom, obrigado, mas foi quase para prefeito. Com licença. Desculpa, pode servir o nosso convidado. Obrigado. Obrigado. Bom, Freixo, então já vou começar com uma pergunta. A família brasileira quer saber. Militante de esquerda pode beber Coca-Cola? Não deveria, mas Por que não? pelo símbolo que representa a Coca-Cola nesse cenário e pela própria saúde pública que representa, mas, enfim, se bebe. Quando a gente assume uma postura de esquerda hoje em dia, muita gente acusa a gente de ser comunista. Eu, pessoalmente, nunca li Manifesto Comunista de Marx. Não sei diferenciar comunismo de uma sopa de batata. Então eu queria pedir para você explicar não só para mim, mas para o pessoal que está em casa comentando nos portais da internet, o que é o comunismo? Olha, o comunismo, antes de qualquer coisa, é o desejo de uma sociedade mais justa. Não existe um modo único, um modelo singular de sociedade que a gente chegue a ela e diga esse o modelo ideal, né? Seja qual for a sociedade, os conflitos vão existir, mas a busca por uma sociedade mais comum, a busca por uma sociedade onde a propriedade não valha mais do que a vida, a busca por uma sociedade onde o Estado tem um papel que seja fundamental no que diz respeito à busca pela igualdade, isso é a luta pelo comunismo, historicamente falando. É evidente que a gente busca um Estado primeiro socialista, mas o ideal comum, o ideal de uma sociedade que seja mais justa, é isso que nos move para que a gente possa ter essa liberdade como essência maior da vida. Qual é a diferença de socialismo para comunismo? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O socialismo é um modo de produção que você já tem em alguns países, tem historicamente existente em vários países e que tem a presença do Estado exercendo um determinado papel decisivo. O comunismo seria a superação disso, seria a eliminação do Estado com a eliminação de classes. O socialismo, evidente, existe num plano utópico do desejo, mas é uma busca permanente por uma sociedade mais justa e é isso que nos alimenta. Falando em comunismo, você é um militante exemplar de direitos humanos e recentemente você escreveu um artigo sobre escravidão moderna no Globo. Mas eu percebi que você usa um iPhone e não são poucas as denúncias de fábricas de componentes do iPhone na China que usam trabalho escravo. De certa forma, eu sinto que a gente é parte da solução, mas também é parte do problema, né? É verdade, no mundo como a gente tem hoje, esse mundo absolutamente globalizado, onde as tragédias são territorializadas, mas também globalizadas, há um nível de responsabilidade inevitável, seja do refrigerante que é servido, independente se a gente vai beber ou não, né? Seja do iPhone que você utiliza, seja do ônibus que você pega, seja, enfim, você tem algum nível de responsabilidade. Não é possível hoje imaginar que você tenha uma vida onde 100% das suas atitudes te leve a uma vida alternativa. A gente vive numa sociedade que tem as suas contradições. Eu acho que a diferença é mais onde você traça essa linha de tolerância, né? Exatamente. Você já reparou a nossa caneca? Ela é Eu tava comemorativa vendo. da visita do Cabral ao Rio, quando ele veio de Paris visitar o Rio em 2013.
Cabral em Rio 2013, a gente trouxe especialmente. É boa. Ele tá simpático aqui, né? Devia estar em Paris na foto. Na sua campanha de 2012 para prefeito, você juntou uma juventude com uma paixão pela política que a gente não via há tanto tempo. Mas eu fiquei sabendo que o seu novo projeto é um reality show. Você pode contar um pouquinho mais pra gente como é que vai ser esse programa? É verdade, se chama Dia de Esquerda. A gente pega um jovem bem fascista, bem reacionário e ensina o elementar para ele em direitos humanos, democratização da mídia e respeito à diversidade. Bom, então a gente vai dar uma olhada agora num trecho do novo reality show do Marcelo Freixo, chama Dia de Esquerda. Amanda, o seu amigo Leonardo Guarani Caiová pediu uma ajuda pra gente. A gente viu o seu post no Facebook. Você ganhou um dia de esquerda. Ah, não. Vamos lá, Amanda. Bandido bom é bandido? Morto! Não! Vamos lá. Bandido bom é bandido? Morto! A luta é pedagógica. Vamos lá. Bandido bom é bandido que tem os seus direitos humanos respeitados e que pode ser dado a ele uma alternativa de vida. Ai, eu sempre esqueço essa. Não tá mais dando pra ver TV depois desse treinamento. Eu tô há meia hora mudando de canal e só tem mídia fascista e burguesa. Amanda, olha, você tá ótima. Tô vendo que você tá deixando os pelos do seu corpo crescerem, dona do seu próprio corpo, das suas decisões. Quem diria, hein? Aprendi direitinho. Meu corpo, minhas regras. Muito bom. Falando em campanha, a gente estava falando antes, você fez uma campanha do cartão vermelho contra a privatização do Maracanã. Verdade. E uma das fotos que você posou nessa campanha foi ao lado da Clarice Garotinho. Eu pesquisei muito sobre ela, não encontrei nada muito grave, além do fato de que ela diz que defende com unhas e dentes os pais dela, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, que são dois políticos ficha suja, acho que dispensam a apresentação. Um termo que você usa muito é alianças espúrias. Eu queria saber, quando se faz política hoje no Rio de Janeiro, quando que uma aliança é questionável? Porque eu vi que muita gente se questionou quando você posou para essa foto ao lado da Clarice. Na verdade, tem um amigo que diz que a Clarice não tem problemas, ela herda. Né? Mas na luta pelo Maracanã, né, contra a privatização do Maracanã, era uma luta das mais difíceis porque o poder econômico ali era o poder do Odebrecht, era o poder do Eike Batista. Então, na verdade, tinha um grupo grande de deputados diverso que era contra aquilo. Então, não era o momento, diante da dificuldade que você tinha de colher forças contra essa privatização, que era extremamente nociva, como foi, como está sendo. Então, não era o momento de você dizer que determinados deputados não poderiam, não deveriam participar dessa luta. Tinham vários outros, tinha o deputado Luiz Paulo, enfim, nós tínhamos vários outros deputados de diversas correntes ideológicas, partidárias diferentes. Quem ali estava se posicionando contra a privatização do Maracanã, era importante que não fosse excluído. Isso não significa uma aliança partidária, um governo conjunto, né? Enfim, não é nenhuma aliança de ideias ou programática. Era um ponto onde tinham alguns deputados se posicionando contrários e ali todo mundo era importante, independente de qualquer origem ideológica. Então, pontualmente, vale uma aliança com quem defender a causa? Na verdade, não é uma aliança, é um posicionamento comum em relação a algum fato. São pessoas que têm vida pública, enfim, tem os seus mandatos, tem os seus eleitores, é legítimo, é importante dizer isso, pelo regime democrático, mas são posicionamentos comuns em relação a alguns pontos. Isso eu acho que é válido, isso eu acho que é importante, porque senão também você se isola completamente em todas as lutas, aí a chance de você ter vitórias, que aliás, como tivemos no caso do Maracanã, a escola Friedenreich não foi destruída, né, o Célio de Barros não foi destruído, o Júlio Delamare não foi destruído, o Museu do Índio não foi destruído. Eu acho que isso se deve a um conjunto de forças, principalmente dos movimentos sociais, mas também a todos os mandatos que ali se somaram. Você, naturalmente, vai se candidatar nessas eleições e você não pode fazer campanha antecipada. Mas você vai ser reeleito, então eu fiz um quadro aqui do nosso talk show que chama Oposição Antecipada. Eu vou falar o nome dos pré-candidatos ao governo e eu queria que você fizesse uma falinha de oposição a cada um deles. Pode ser? Pode ser. Marcelo Crivella. Meu Deus. Lindbergh.
Lindbergh faz qualquer coisa para ser eleito, né? E é possível que esteja ao lado do Malafaia. Então, Gente boa. Inclusive, bom lembrar que o Lindbergh até anteontem estava no governo Cabral e hoje ele levanta essa bandeira da desmilitarização da polícia, que era uma das marcas mais fortes do governo Cabral. esse ponto da desmilitarização da polícia é uma PEC importante que a gente apoia, inclusive, mostrando que a gente Exatamente. sabe separar as coisas. Até Sim. porque a PEC foi escrita pelo Luiz Eduardo Soares e é, sem dúvida alguma, um grande avanço, que a gente tem que saber separar isso. Eleitoralmente, o Lindbergh representa um projeto diferente do nosso. Pesão. Você sabe que o Caetano Veloso escreveu um negócio muito interessante, dizendo que pé tem o acento agudo. E quando vai para o aumentativo, esse acento desaparece. Onde, na verdade, você pode ler pesão ou pezão. E que, na verdade, quase todo mundo lê pesão, que é um peso grande. Garotinho. Jesus. Jesus, muito bom. César Maia. Não sei se César Maia vem candidato, mas, enfim, não tem a menor chance dessa disputa e está completamente fora de todo. E o candidato do PSOL, Tarcísio, né? Tarcísio Mota, que é professor, e o Tarcísio é um candidato desconhecido, o que eu acho bom nesse momento. Eu acho que é uma eleição marcada por um descrédito tão grande, vai ser a primeira eleição depois dos movimentos de junho, que talvez valha a pena acreditar em alguém que foge completamente a todas as tradições políticas, que tem uma história de luta no sindicato, que é um professor de história desconhecido, mas é uma grande pessoa, muito inteligente e com uma história de muita identidade na luta por educação. Mas o nome do quadro é Oposição Antecipada. Você tem que fazer uma Não oposição. dá, para fazer oposição ao Tarcísio, não dá. Bom, dá porque o Tarcísio é vascaíno, né? Então, nesse sentido, é a nossa grande divergência. Muita gente tem vontade, especialmente depois desses movimentos de junho do ano passado, de fazer algo mais pela política. Mas eu acho que falta uma concordância com certos aspectos do funcionamento desse sistema. O que mais te incomoda hoje no PSOL ou na esquerda como um todo? Olha, tem muita coisa que me incomoda. Eu sempre digo, em todas as minhas falas, que a luta política ela tem que ser pedagógica. Ela tem que ser uma luta que seja mais capaz de dialogar e de abrir os olhos, enfim, de chamar mais gente para a luta. Nesse sentido, os movimentos de junho, eles foram movimentos de uma sinalização de descontentamento muito forte. Eram movimentos que diziam o seguinte: os partidos não me representam, mas não é só isso. Há uma crise ampla de toda a representatividade, que envolve o Ministério Público, envolve o Poder Judiciário, envolve o Executivo, envolve a mídia. Na verdade, o não me representa era muito mais forte do que só ao Legislativo ou só ao Parlamento. Há uma grande crise de identidade, de representatividade, que explode no meio dessa, principalmente das juventudes. Não existe uma única juventude, são códigos diferentes, juventudes diferentes, territórios diferentes. Eu acho que os partidos tinham que aprender, no lugar de tentar se tornar dono desse movimento, que não será, né, tinha que aprender. Hoje, o descontentamento não cabe em nenhum partido. Os partidos são muito importantes para o processo democrático. É importante que eles existam, importante que eles existam nas suas diferenças, inclusive. Mas não dá para imaginar que todo descontentamento e toda mudança política vai caber em algum partido. O partido é parte disso, né? Por mais que possa ser redundante, mas não é o todo. E ele não vai conseguir representar o conjunto de insatisfações. Então, o partido que mais vai conseguir crescer vai ser aquilo que tiver maior capacidade pedagógica de dialogar com aquilo que é maior do que ele, que é o nível de insatisfação dessas pessoas. Não sei se algum, nem mesmo o pessoal, conseguirá isso. A gente já falou de eleições e uma coisa que é muito característica no Brasil atualmente, durante as eleições, é que sempre se levanta uma polêmica fácil para desestabilizar os candidatos. Eu percebi nas últimas eleições de 2012 que você não costuma fugir desse assunto, então eu preparei um ping-pong aqui de temas evitados para a gente responder bem rapidinho. Aborto, curte ou não curte? Não, ninguém deseja o aborto, mas a decisão sobre o corpo da mulher tem que ser da mulher. Drogas, legal ou ilegal? Tem que ser legal. É fundamental para o processo democrático, para qualquer projeto de segurança pública hoje no Brasil, a legalização das drogas. Todas as drogas? Sim, sem dúvida alguma. O Estado tem que ter uma responsabilidade que não pode ser o mercado e nem o tráfico sobre isso. Desfile militar no 7 de setembro? Ô troço chato. Mas que exista, que tenha que existir, acho que, enfim, não acho que tenha que ser proibido, mas a gente tem que repensar o papel das forças militares, que certamente não é vigiar e controlar território pobre, como vem acontecendo hoje.
Gay, pode ou não pode? Imagina se alguém tem que determinar isso, muito menos o Estado. Né? Não há nada que ameace mais a democracia hoje do que o preconceito. Porque ele impede um setor grande da sociedade de ser feliz. E qualquer sociedade, qualquer sistema tem que ter como principal objetivo fazer com que as pessoas sejam felizes. E você sairia com um gay? Quem sabe? A vida é ampla, né, Rafuco? Eu não sei, até hoje não saí, não é a minha praia, mas quem sabe? Bom, querendo, É uma pode proposta? ligar. Falando em gay, você é assumidamente heterossexual. Como é que é ser heterossexual hoje em dia, ainda mais no meio da política? Você sofre muita pressão? É difícil, é difícil. O meio é um meio muito cínico, né? Mas ainda há o respeito aos héteros, de alguma maneira, dentro do parlamento. Que bom. Se tudo der certo com a ditadura gay, a gente vai mudar isso. Pererê, será que a gente tem um poeminha aqui para nossa entrevista? Poema? Tem sim. Para vocês eu trouxe um belo poema. Só toma cuidado que tem o pessoal ali, que está na frente. Ah, tem gente aqui também? Opa, beleza. Então, com licença, Toda. deputado, vou passar Que aqui você para quer fazer? sentar aqui junto com vocês. Seja bem-vindo. Eu fico emocionado com a sua presença. Tá servido? Tem um môndega quentinho. Olha, môndegas. Eu não vim para comer, eu vim para dizer um poema de amor. Oferecer para vocês. O amor desceu o morro e assaltou a praça. Revolte-se. Há essa necessidade. O amor está no rol das coisas que não seriam piores por pior que pudessem ter sido. Amor não passa despercebido. A vítima entregou a bolsa e mesmo assim o amor atirou. O amor exigia a vida. Amor é a mordida. Oi? Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Opa, estão me chamando aqui, eu preciso servir as mesas. Com licença. Muito obrigado. Com licença, com licença. Obrigado. Muito bom. Muito bom estar aqui. A mordida é ótimo. Marcelo, você recebe muita sugestão de como fazer o seu trabalho pelas redes sociais? Sim. Eu também, o pessoal fica pedindo para fazer vídeo disso, vídeo daquilo. Eu vou aproveitar que eu estou com você, é muito difícil conseguir um lugar na sua agenda. Vou te dar umas sugestões para ver o que você acha. A primeira coisa seria organizar uma marcha anual contra os bichinhos de luz. Você acha que tem futuro essa causa? Pode ser. Hoje em dia tem dia de tudo, né? Outro dia se voltou na Assembleia Legislativa o dia do jogador de peteca. Depois disso, eu acho que o bichinho de luz merece. Merece. Então fica a sugestão. Nada contra o jogador de peteca, por favor. Imagina, inclusive. Antes que tenha uma passeata de jogadores de peteca contra Eu o iria, meu porque mandato. eu adoro peteca. Sim, claro. Não jogo desde criança. Um programa de meditação forçada para a polícia militar. Meditação forçada. Se puder ser voluntária, é melhor, mas porque é necessário. Não sei se a forçada terá o mesmo efeito. Tá bom. E a última, essa é um pouco mais séria, seria uma lei anti-mentira do metrô, porque eles chamam o ônibus do metrô de metrô na superfície. É verdade. Chamam... Só um detalhe, na greve dos ônibus, o ônibus do metrô parou de funcionar. Saiu do armário como ônibus. Saiu do armário como ônibus. É a prova de que é ônibus. Exatamente. Porque a gente sempre desconfiou. Exatamente. Então, aos ônibus do metrô, sintam-se à vontade para sair do armário perante a sociedade e que o metrô Rio tome vergonha na cara também de assumir a posição do metrô que está incompleto e não é tão grande quanto eles afirmam. E agora vai ser. ter que ser um ônibus subterrâneo, porque Ipanema está afundando também. Né? Ah, então vai virar metrô. Vai virar no final metrô. das contas. Que bom. Eu acho que é o projeto mesmo. Greve na Copa é terrorismo? Não, olha, isso é muito grave. Isso é muito sério, porque se você pegar a lei de terrorismo da ditadura militar, que dispensa comentário, uma lei de terrorismo da ditadura, evidente que a gente sabe o que representa. A atual proposta legislativa que tramita no Congresso, ela é mais retrógrada do que a lei que tínhamos na ditadura militar sobre terrorismo. Ela prevê penas maiores e é mais abrangente, é mais genérica. Inclusive a lei proposta pelo próprio secretário de Segurança do Rio de Janeiro para reprimir as manifestações é uma lei muito perigosa para o processo democrático, que ele fala de crime de associação à desordem. O que significa crime de associação à desordem? Qualquer lei que é muito abrangente, que não se define nas suas próprias palavras, ela é perigosa, porque a sua aplicação pode
significar um arbítrio, uma ação totalitária do Estado, que é o que tende a acontecer. As manifestações são fundamentais para a democracia em qualquer período. E a Copa do Mundo, com seu padrão FIFA, com os interesses da FIFA e o que está acontecendo com o dinheiro público, merece o protesto. Merece o protesto. É necessário que tenha um protesto. É evidente que a gente não está aqui com isso defendendo qualquer ação violenta ou inconsequente, mas o protesto é necessário para o processo democrático. E eu espero que o Estado não seja mais autoritário do que ele já foi. Ficou tranquilo com esse avião passando? Tá. O Romário atualmente se tornou um herói anti-Copa. E o Pelé, por sua vez, é o anti-herói da Copa. Você acha que os jogadores de futebol têm que se posicionar, mesmo correndo o risco de perder o patrocinador? Eu acho que eles têm que se posicionar e, nesse sentido, eu quero destacar aqui um bom trabalho que vem sendo feito por um grupo de jogadores que se organizaram no movimento chamado Bom Senso Futebol Clube, que vem fazendo duras críticas à CBF. Enfim, não vi ainda se eles se posicionaram de forma mais clara em relação à Copa do Mundo. Mas eu acho isso muito importante. Naquela linha da luta pedagógica, quando um jogador ou um ex-jogador se posiciona, a tendência é que o seu comentário consiga chegar em setores que uma outra pessoa falando não atingiria. Então eu acho muito válido. Eu acho que é bom que os jogadores... O papel que o Romário cumpre nesse sentido é positivo. Bom, com a questão dos protestos também ultimamente, e agora com a Copa do Mundo a gente vai ver muito, a mídia brasileira, especialmente a mídia, essa mídia comercial que a gente assiste, televisão, jornal que você compra na banca, se mostrou fazendo um serviço mais aos seus patrocinadores do que à sociedade. Eu queria saber se você acompanha algum veículo de mídia alternativa e se você teria um veículo de mídia alternativa para recomendar para quem estiver vendo esse talk show. Não, tem vários, né? O Fazendo Média, enfim, a gente lá no Mandato tem uma vinculação muito grande com diversas redes e blogs, né? Como a garotada do Vidigal, do Alemão, enfim. Acho que hoje as favelas produzem uma vida e alguns projetos de comunicação que são muito interessantes. Acho que a gente tem o tempo inteiro, e aliás há muito tempo, desde a TV Tagarela da Rocinha, né, muito antes de qualquer manifestação nesse sentido, a gente sempre fortaleceu muito as mídias alternativas, comunitárias, as rádios, os jornais, enfim, agora com a internet. Isso é decisivo, porque a gente vive um processo de monopólio da informação muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, onde se concentra a sede da Rede Globo, e eles fazem parte de um projeto de cidade, né? Acho que a Rede Globo, ela é sócia de um projeto de cidade. É mais do que debater o direito à informação, é mais do que debater a qualidade dessa informação. Na verdade, eles se posicionam como sócios de um projeto de cidade. A Rede Globo olha para a Copa do Mundo não com a ideia do seu direito de transmissão, mas dos seus negócios que estão colocados em risco ou não ali naquele evento. Então, isso é muito sério, muito grave. E eu sempre digo que se nós olharmos a lei de mídia dos Estados Unidos, não vou falar de Venezuela, de Cuba, nada disso. Se pegarmos a lei de mídia dos Estados Unidos, lá não poderia existir uma empresa que tenha um monopólio de rádio, TV e jornal escrito. Né? Porque não é bom para a democracia, é isso. Você costuma se reunir muito com o Pezão? Não, encontrei pouquíssimas vezes na minha vida. Mas, se você pudesse falar alguma coisa para ele agora, o que você falaria? Espera só um minuto. A gente vai inaugurar aqui o nosso quadro Fala na Cara. Pode entrar, Luiz Fernando Pezão. Bom, eu vou aproveitar a presença ilustre do nosso governador Luiz Fernando Pezão. Vou fumar um cigarrinho aqui e vou deixar vocês aí discutindo a relação. Beleza, é uma coisa rápida, porque eu acho que ele não vai querer falar muito. Pezão, eu acompanho o governo Cabral desde o início como deputado, você como vice. O Cabral teve muito tempo ausente por uma série de problemas, você, na verdade, governou o Estado desde 2007, na prática, e agora assume em definitivo. O ex-governador em exercício, Sérgio Cabral, se tornou ex-governador e você é candidato à reeleição. Hoje o Estado está completamente endividado. Hoje vocês faliram o Estado. Não adianta ficar se remexendo, você sabe que isso é verdade. O Estado está completamente falido, nós temos diversas categorias em greve, nós temos uma insatisfação generalizada do servidor público e vocês pegando empréstimos, estão pegando empréstimo para pagar outro empréstimo. A dívida cresceu absurdamente, vocês vão entregar um Estado falido. E mesmo assim, é candidato à reeleição falando de projetos que a gente sabe, quando a gente olha para os números, que vocês não vão cumprir. Então é lamentável a irresponsabilidade da gestão pública que vocês tiveram,
para além de não ter sido sequer razoável em setores estratégicos como saúde, educação, transporte, vocês entregaram tudo para as empreiteiras. No que diz respeito ao próprio planejamento, ao orçamento do Estado, vocês endividaram completamente o Rio de Janeiro. É esse o recado para você, Pezão. Bom, vou interromper aqui. Muito obrigado pela presença. Palmas para o governador, Luiz Fernando Pezão. Para finalizar nossa entrevista, eu tenho um pedido para te fazer. A bandeira brasileira tem escrito as palavras ordem e progresso. Eu acho que nesse tempo que a gente passou, a gente já percebeu que a ordem vem de uma forma muito escusa e o progresso de uma forma destruidora. Então eu vou te convidar para reescrever o que você acha que seriam os valores na bandeira brasileira. A gente trouxe aqui uma bandeira em branco. Vou descobrir que a minha letra é horrorosa. Eu fui alfabetizado. Parece que eu fui alfabetizado no ônibus, né? Pronto. Melhor do que o lema positivista de ordem e progresso. Segundo Marcelo Freixo, a nova bandeira do Brasil devia ter liberdade como lema principal. Tá. Eu não estou propondo liberdade ao Cabral, não. Agora eu vou pendurar aqui. Eu mesmo que botei os pregos na mesa. Ficou aqui? O tema Ordem e Progresso é positivista do início da República, né? Não é à toa, né? E não é o que a gente pretende para o resto da nossa República. Bom, então muito obrigado por aceitar o convite dessa entrevista. Eu que agradeço. E eu acho que tá tarde, né? Se você quiser ficar aí, pode ficar, tem espaço para você ficar aqui em casa. Se quiser dormir amanhã de manhã cedo. Tá bem, vou pensar. Tá? Então a gente... Pode ser, deixa as câmeras desligarem e a gente pensa melhor nisso. Tá bom.